Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula passada, que foi sobre artigo de opinião. Eu expliquei um pouquinho para vocês, até pedi para vocês fazerem, um exercício na aula de redação, entregar na escola. Não deixem de entregar, de fazer, tá bom, gente? Estudem bem essa aula da aula passada, porque vai ter conteúdo no teste de vocês. A pergunta de número 1. Após a leitura do texto, podemos afirmar que sua principal função é, letra D, provocar uma discussão, de acordo com o texto, que tem na questão da número 1. Justifique com base no texto a afirmação inicial dada pela autora, enfim, algum limite. Na afirmação, enfim, algum limite, a autora deixa claro como a limitação de uma informação na rede social pode causar impacto tanto positivo quanto negativo na vida das pessoas. 3. De acordo com a autora, qual foi o impacto causado pela atitude do Instagram de não mais mostrar publicamente o número de curtidas de outros usuários? Para muitos, foi algo desesperador, já que a curtida virou sinônimo de lucro. 4. No texto, a autora faz uma comparação entre a frase penso, logo existo, do filósofo René Descartes, e posto, logo existo. Explique o sentido dessa nova versão, criada nos ambientes virtuais, e o impacto dela na vida daqueles que vivem de curtidas. Ao afirmar posto, logo existo, a autora traz a ideia de que a postagem se tornou algo comum, relacionado à existência humana. Para aqueles que dependem de curtidas, foi algo frustrante, pois tudo era revertido em lucro e status. Pessoal, essa questão é muito importante, Muito, muito boa essa questão. Fala de curtidas, relacionado à rede social, que as pessoas se importam muito, com as curtidas. Na sua opinião, para os usuários das redes sociais, o que significam as curtidas? Essa eu não respondi, eu vou deixar para vocês responderem, Mas as curtidas, para muitas pessoas, significa que são pessoas... As pessoas acham que estão sendo bem vistas, que estão bombando na rede. As pessoas gostam muito de curtidas, acham isso muito importante. Não é tudo isso na vida. Tem muito mais coisas importantes do que curtida de internet. Marque verdadeiro ou falso para as alternativas abaixo, que tratam da estrutura do artigo de opinião. Podemos afirmar que o texto lido é um artigo de opinião porque número 6, opção B. 7. A 7 vocês vão marcar em relação ao tema do texto. É possível afirmar que a 7 é a letra E. 8. Assinale a alternativa que corresponde à tese defendida pelo autor do texto. 8, letra D. Os selfies nos ajudam na conscientização de nossa própria existência. 9. A revisão que se fez do artigo de opinião de Susan Witz, fundamentada em pesquisas científicas, autoriza dizer que, número 9, letra D, alguns profissionais de saúde desconhecem ou não se baseiam em literatura científica para prescreverem a substituição do açúcar pelo adoçante. 10. Infere-se do artigo de opinião acima que, número 10, letra A, o Brasil atualmente vem substituindo a mão de obra humana menos qualificada pela robótica. Qualificada pela robótica. Número 11. O texto classifica-se como artigo de opinião e seu autor assume claramente a postura de locutor individual, como classificado em
11, letra B. Até compreendo a atração que a prova dissertativa causa no público em geral. 12. De acordo com o artigo de opinião, os refugiados têm sofrido com as guerras políticas impostas por muitos países. E nesse conflito tem-se deixado de lado o essencial para estes imigrantes. Explique essa informação de acordo com o texto. Então, gente, de acordo com o texto, a resposta é: os refugiados sofrem com as guerras e seus países de origem. E, além disso, precisam passar por processos políticos longe e, em alguns casos, vexatórios para serem instalados em um outro país. E, nesse processo, suas principais atribulações, que são emprego, saúde, bem-estar, família, segurança e entre outras coisas, né? São muitas das vezes deixados de lado. 13. Qual é a principal preocupação dos grandes líderes mundiais em relação aos refugiados? A principal preocupação dos grandes líderes mundiais é a segurança. Muitos desses líderes argumentam que é arriscado acolher, né, os refugiados, alegando que entre eles podem haver terroristas ou pessoas que prejudiquem a segurança do país. É complicada essa questão, né, gente? Porque da mesma forma que podem ter os terroristas, podem não ter. Podem ter pessoas que realmente precisam de refúgio. 14. De acordo de que forma o autor embasa seus argumentos na construção do artigo de opinião. 14, letra D. Com dados estatísticos e discursos de autoridade. 15. Qual foi o recurso utilizado pelo autor para introduzir citações de autoridade? Retire do texto um exemplo. Ele utilizou aspas para introduzir as situações. Realocar significa receber refugiados de locais como o Líbano, onde eles já são refugiados, selecionar os mais vulneráveis e levá-los para outros lugares, disse Felipe Grandi, diretor da ACNUR. 16, letra C. 17. O texto traz a voz de um estudante que fugiria ao padrão de comportamento político do jovem atual. No entanto, o discurso desse estudante reafirma a tese de desinteresse dessa faixa etária pelas eleições, pois apesar de 17, letra A, dizer que gostaria de votar para ajudar a sociedade, deixou de observar o prazo de inscrição eleitoral. 18. No trecho, parece que nós vivemos uma época em que os jovens encontram soluções que já estão dadas. A justificativa para a dificuldade do jovem em face de certas tarefas é diferente e está centrada, respectivamente, 18, letra E, na curta experiência do jovem e na desmotivação para refletir acerca dos problemas de sua época. 19. São motivos que fazem com que esse texto se caracterize como um artigo de opinião, exceto 19, letra A, argumento de autoridade. 20. O texto é um artigo de opinião, que, embora composto predominantemente por sequências dissertativo-argumentativas, apresenta outros tipos de texto. O primeiro parágrafo do texto é caracterizado por qual tipo textual? A 20 é a letra C, é a narração. Hoje nós vamos falar também, né, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre orações subordinadas adverbiais, né? No estudo da morfologia, como já estudamos, né, morfologia, nós analisamos o conceito de advérbio, classe de palavras que é responsável por expressar as circunstâncias do verbo. Na sintaxe, o termo acessório da oração, que é responsável por expressar as circunstâncias verbais, é o adjunto adverbial. Vamos ver esse exemplo. Abri a janela para que a luz do sol entrasse. Observe que a segunda oração, para que a luz entrasse,
ela expressa a finalidade, né, a qual é realizada a ação apresentada na primeira oração, abrir a janela. Essa segunda oração, iniciada por para que, é classificada como oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais, elas desempenham a função sintática de adjunto adverbial em relação à oração principal. Por exemplo, choveu quando estávamos deixando a festa. Oração subordinada adverbial. Então, gente, esse que, esse quando, é o que divide as orações, o período. Oração subordinada adverbial. Quando estávamos deixando a festa, é a nossa oração subordinada adverbial. E a nossa oração principal é choveu, que liga uma a outra, né? A conjunção subordinada porque, com valor causal, é que faz a ligação, como eu falei para vocês, né? Entre a oração principal e a oração subordinada, tá? No caso, a frase eu não falei a frase para vocês, né? Não achei a frase aqui. Achei. Não trocamos de carro porque estávamos sem dinheiro. Esse exemplo eu não coloquei no slide, mas tem no livro de vocês. Esse exemplo aqui. Não trocamos de carro porque estávamos sem dinheiro. Essa conjunção, conjunção subordinada porque, ela tem um valor causal e é ela que faz a ligação entre a oração principal e a oração subordinada, tá? Sempre vai ter uma conjunção. Eu coloquei sim aqui para vocês, tá bem aqui abaixo, tá? Ela vai ligar, esse porquê tá ligando, né? Não trocamos de carro, por quê? Porque estávamos sem dinheiro. É uma oração, né, subordinada adverbial causal. Classificação das orações subordinadas adverbiais. São classificadas a partir das circunstâncias que elas expressam. São elas: oração subordinada causal, igual a que eu falei agora para vocês, ela vai indicar a causa expressa, vai indicar a causa da ação expressa na oração principal. Por exemplo, como ele não estudou, decidiu cancelar a prova. Então é a causa, né? Como ele não estudou, a causa dele não ter estudado, que fez ele cancelar a prova. Oração subordinada adverbial causal. Oração coordenada sintética explicativa. Como vocês vão diferenciar, né, uma da outra? Nas orações coordenadas explicativas, não é uma relação de causa e efeito, pois as orações são independentes e geralmente marcadas pelo uso do imperativo. Por exemplo, fale baixo, pois as crianças estão dormindo. Veja que a oração é iniciada com a forma verbal fale, que está no modo imperativo. Então, fale está no modo imperativo. E as duas orações são sintaticamente independentes. Por exemplo, fale baixo é uma oração e as crianças estão dormindo. Elas são independentes, tá, gente? No caso da oração subordinada adverbial causal, as orações elas são dependentes, né? Diferente da oração subordinada adverbial causal. A subordinada adverbial causal, falando ainda sobre a adverbial causal, ela é dependente. A oração adverbial exprime uma circunstância de causa, de motivo. Por exemplo, não foi ao trabalho porque não estava se sentindo bem. Ele não foi ao trabalho por quê? O motivo é porque ele não estava se sentindo bem. E esse porquê é a nossa conjunção subordinada, que está ligando uma oração à outra. Observe que a oração subordinada adverbial causal explica o motivo, a causa do acontecimento expresso na oração principal. Em caso de dúvida, vocês devem substituir a conjunção causal por como. Se ela se encaixar, a oração subordinada adverbial é causal. Por exemplo, como não estava se sentindo bem, não foi ao trabalho. Oração subordinada condicional. Expressa a circunstância de condição de hipótese que é necessária para a ocorrência do fato apresentado na oração principal. Por exemplo, se ele vier, me avise. Conjunções e locuções condicionais. Se caso, os exemplos das orações
das conjunções e locuções condicionais, tá? A oração subordinada adverbial condicional, ela vai expressar circunstâncias, né, como eu falei para vocês, e as locuções, as conjunções que eu falei que elas ligam uma oração a outra, são elas: se, caso, desde que, contanto que, sem que, igual a senão. Caso vocês achem alguma dessas locuções na frase, vocês já vão saber que se trata de uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Então, por exemplo, essa daqui: se ele vier, me avise. Então, esse se já tá, né, nos indicando que é uma oração adverbial causal, condicional, tá? Condicional. Oração subordinada adverbial consecutiva. Ela vai exprimir uma consequência, efeito ou resultado em relação ao fato expresso na oração principal. Mentiu tanto que ninguém acredita mais nele. As conjunções utilizadas, geralmente nas orações subordinadas consecutivas, são elas: que, acompanhado de tão ou tal tanto, tamanho, tá? Oração subordinada adverbial concessiva. Exprime ideia de concessão, ou seja, apresenta uma singularidade que poderia, em um primeiro momento, impedir a ocorrência do fato da oração principal, mas que não o impede. Entregaremos a prova, ainda que você não a aceite. E as locuções são elas: embora, apesar de, ainda que, se bem que, mesmo que e conquanto. Orações subordinadas a oração subordinada adverbial comparativa. Ela vai exprimir as circunstâncias de comparação e confrontar elementos com o objetivo de estabelecer diferenças e semelhanças entre eles. Essas orações representam o segundo elemento de comparação. Seus olhos brilham como as estrelas. Então, para não repetir que brilha, né, que os seus olhos, falou só como as estrelas, para não haver essa repetição. Então, nesse caso, está fazendo uma comparação. Seus olhos brilham como as estrelas do céu. Aí poderia estar novamente: brilham como as estrelas do céu brilham. Mas não há necessidade dessa repetição. As locuções comparativas são elas: como, mais, menos do que, tão, quanto, como. Oração subordinada adverbial conformativa. Ela vai expressar para vocês uma conformidade ou adequação da relação ao fato expresso na oração. Os funcionários agiram com precaução, conforme determinou o chefe. As locuções são elas: como, conforme, segundo, consoante. Oração subordinada adverbial final. Ela vai expressar uma finalidade em relação ao fato apresentado na oração. A fim de que fosse ouvido, gritou ainda mais alto. As locuções são elas: para que, a fim de que, igual tem nessa oração, a fim de que, entendeu? Porque. Oração subordinada adverbial temporal. Localiza o fato expresso na oração principal no tempo. A tripulação desembarcou assim que anoiteceu. Conjunções e locuções temporais: quando, sempre, que, logo que, enquanto que, assim que. Gente, não se liguem muito nessas preposições, tá? Nessas locuções e conjunções. O ideal não é vocês gravarem isso, tá? Porque o bom mesmo é a gente aprender. Oração subordinada adverbial proporcional. Estabelece uma relação de proporcionalidade entre o fato da oração subordinada e da oração principal, tá? À medida que caminhávamos, chegávamos mais perto do topo. E as locuções, conjunções e locuções, são elas: à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, que são todos eles dão ideia, indicam proporção, né, gente? Quando vocês tiverem, né, que resolver, qual oração, descobrir qual é o tipo de oração, o que vocês vão fazer? Vão procurar a conjunção.
Porque através da conjunção, vocês vão saber qual é o tipo de oração. Se é adverbial proporcional, se é causal. Tá bom, gente? Façam os exercícios e se surgir alguma dúvida, vocês me chamem lá no grupo, entrem em contato, tá bom? Que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. Na redação de hoje, eu vou pedir para vocês fazerem uma resenha sobre o filme Em Busca da Felicidade, de no mínimo 20 linhas, tá, gente? Deve ter introdução, desenvolvimento, conclusão. O ideal é que vocês tenham objetivo e clareza na hora que vocês forem escrever. A resenha que vocês vão fazer, vocês vão explicar o que vocês entenderam no filme, a temática do filme. Não, nada em primeira pessoa, tudo em terceira pessoa, tá, gente? Não utilizem eu acho, tá bom? Dessa forma que vocês vão fazer. Qualquer dúvida também podem entrar em contato comigo, tá? A resenha deve ter 20 linhas, vocês têm que entregar na escola até o dia 27, para eu dar a nota para vocês. Poucas pessoas entregaram as redações, os trabalhos que eu tô passando. Então, gente, entreguem lá na escola para eu poder dar a nota de vocês, tá? Chegando o fim do ano e eu preciso dar essa nota para vocês, né? Eu corrijo para vocês poderem ver onde vocês estão errando, para acertar, tá bom? Qualquer dúvida também perguntem. Não é muito difícil fazer essa resenha, não é difícil. Vocês vão ver o filme, assistir o filme e vão fazer essa resenha, essa espécie de resumo, né, do livro, do filme, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Bom final de semana para vocês.